Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Valesca do Carmo, sou oncologista clínica do Centro de Oncologia de Rio Preto. Desde sexta-feira está acontecendo um evento chamado ASCO, que é o maior evento de atualização em oncologia clínica, um evento americano mundial. Pelo segundo ano consecutivo, estamos fazendo apenas à distância, sem ter nada presencial devido à pandemia. E hoje é o dia que tem as maiores novidades, que é o chamado plenária, sessão plenária. Nessa sessão plenária são apresentados alguns trabalhos com potenciais de mudança de conduta. Então eu separei alguns aqui para estar comentando com vocês. É claro que alguns nós vamos ter algumas dificuldades para estar aplicando por falta de acesso. Alguns outros a gente vai precisar ainda de autorização, né, da Anvisa. E alguns outros são apenas promessas, mas boas promessas. São trabalhos com potenciais positivos, mas que precisam ainda de um tempo mais longo para realmente observar o benefício, tá? Então, vou comentar aqui rapidamente sobre alguns estudos. O primeiro é o Olímpia. Esse estudo, ele avaliou um nicho bem pequeno de pacientes, mas são aquelas pacientes de alto risco, umas pacientes de alto risco de câncer de mama, HER2 negativo, podendo ser receptor hormonal positivo ou triplo negativa com mutação do BRCA1 ou BRCA2. Então, o que foi avaliado é que essas pacientes, quando elas têm alguns critérios, tendo realizado quimioterapia pré-operatória ou tendo realizado quimioterapia pós-operatória, mas com alguns critérios, não são todas as pacientes, e tendo a mutação do BRCA1 e BRCA2, elas teriam um benefício do uso de um inibidor de PARP. O que seria esse inibidor de PARP? Quando a gente tem a mutação do BRCA1 e BRCA2, a gente tem uma falha. Como que eu posso explicar? A gente tem um material genético que ele está sempre sendo multiplicado nas nossas células, e nessas multiplicações existem algumas falhas. O gene BRCA1 e BRCA2, eles são corretores, vamos falar assim. Eles conseguem corrigir algumas alterações no material genético. E quando a gente tem essa mutação, quando as pacientes têm essa mutação, elas perdem essa função. Então, o material genético fica defeituoso, onde existe uma replicação anormal e a formação de um tumor, né, o câncer. Então, o inibidor de PARP, ele vai provocar a morte dessas células que tem essa alteração no material genético. Então, esse medicamento já vem sendo estudado e já está sendo aprovado em algumas situações, e agora a gente vem com ele no cenário adjuvante para câncer de mama de alto risco. Então, eu achei positivo. É claro que vamos precisar ainda de aprovações, é um medicamento oral, mas é algo bem promissor. Um outro trabalho foi o trabalho Júpiter 02. Nesse trabalho, foram analisados pacientes com carcinoma de nasofaringe, que não é tão comum, mas existe, no cenário recorrente ou metastático. A gente utilizava sempre quimioterapia, 6 ciclos de quimioterapia, e observava. Na prática clínica, alguns centros e alguns médicos, eles faziam uma quimioterapia de manutenção. A gente não sabe até onde essa quimioterapia de manutenção realmente trazia algum benefício. E agora a gente tem esse trabalho, onde a gente ainda tem o dado de sobrevida global ainda imaturo, mas veio com uma promessa boa. Pacientes vão estar utilizando quimioterapia associado a uma droga, que é o anti-PDL1, seguido de manutenção com anti-PDL1, que tem baixa toxicidade.
Nesse trabalho foi mostrado que tem um 40% de redução de risco de morte específica pelo câncer de nasofaringe. Então, algo promissor, algo que a gente ainda não consegue utilizar na prática clínica, mas que eu acredito que em algum momento, em breve, a gente vai ter dados bem positivos aqui, que a gente vai conseguir estar utilizando sim, tá? Teve um outro estudo, o Outback, que é sobre câncer de colo de útero, que foi negativo para um tratamento pós-químio com rádio, para você estar utilizando quimioterapia, e infelizmente foi negativo. Um outro estudo para câncer de próstata, onde a gente tem limitações aqui na nossa região. O paciente precisa, o nome do estudo é o Vision. O paciente ele precisa estar se submetendo ao PET-PSMA, aqueles pacientes que apresentam positividade no exame e tendo já realizado uma linha de quimioterapia e uma linha de um bloqueio hormonal, dessas novas linhas de bloqueios hormonais, eles são elegíveis a estar usando uma terapia convencional, que aí ficava a critério de cada médico, junto com lutécio, que é um medicamento que é utilizado, a molécula da medicina nuclear. Então, assim, um estudo que teve um baixo impacto, um ganho muito pequeno, mas que foi positivo, mas que a gente vai ter dificuldades aqui na nossa região devido a esse cenário de ausência do PET-PSMA, dificuldade para a utilização também do lutécio pela medicina nuclear. Um outro estudo foi o Keynote 564, que eu fiquei muito animada. A gente não tinha nenhum trabalho mostrando benefício na adjuvância para o carcinoma renal, né, após operado. E aqui a gente, nesse trabalho, mostrou de que o uso da imunoterapia durante 1 ano pode trazer benefício para esses pacientes. Uma baixa toxicidade, então eu acredito que isso aqui deva estar caminhando para aprovação pela Anvisa, mas a gente vai precisar esperar essa aprovação para poder estar utilizando, mas os dados ainda são recentes, ainda é necessário um longo estudo, né, um longo tempo de avaliação, mas como a gente não tem nada e é algo que traz baixa toxicidade para o paciente, eu acho que é algo a ser pensado, tá? Então, hoje as novidades foram essas. Em breve estaremos publicando aqui novos vídeos com mais novidades da ASCO. E qualquer dúvida que tenham, pode nos questionar nas redes sociais. Era só isso. Obrigada.